Pergunta que eu te faço é: onde é que você vai esse final de semana? Onde você vai esse final de semana? Não, eu não vou em lugar nenhum, porque eu tô duro, tô sem dinheiro. E eu sou um cara que eu não frequento lugar nenhum, entendeu? Eu não frequento mais a igreja, eu não frequento a academia, dá pra ver, tô bem acima do peso. Eu não frequento nenhum tipo de clube, eu não frequento lugares. Eu frequento apenas aqui a internet. E eu fico vendo coisas na internet. Fico vendo coisas no TikTok, daí vejo algumas coisas no Instagram, daí vejo algumas coisas no Twitter, daí uh, Facebook já. Facebook é uma coisa que pra mim, pra mim, pra mim o Facebook morreu lá em 2018. Eu acho que foi a única. Pra mim o Facebook já tá morto aí há uns 7, 8 anos. É isso, basicamente é isso que eu faço. E hoje é dia 8 de maio de 2026 e eu tenho bastante plano. Eu tenho bastante plano. Eu tenho o plano de escrever um livro e publicar esse livro o ano que vem. Eu botei uma meta pessoal, que é escrever o livro até no máximo dia 31 de março de 2027 e publicar ele até no máximo dia 31 de 2027. Escrever ele até o final máximo do primeiro trimestre e publicar ele até o final do ano que vem. Se fracassar, se não conseguir, paciência, né? Paciência. E eu curto muito o underground. Assim, eu sou uma pessoa que curto muito a música underground, o cinema underground, a literatura underground. E até certo ponto eu vejo que você dizer que hoje o YouTube ele tá muito diferente da época quando eu comecei a mexer no YouTube, né? Eu comecei mexendo no YouTube ali em 2007, 2008. Eu tinha na época 13, 14 anos. E o meu primeiro canal que eu tive no YouTube foi em 2009 ou 2010, eu não lembro agora. E eu me lembro que eu já morava nessa casa que eu tô morando, já faz mais ou menos 20 anos que eu moro nessa mesma casa. E na época, eu me lembro que eu tinha um canal no YouTube, eu tava fazendo o segundo grau, e eu me lembro que eu viralizei uma vez, dentro das proporções do negócio. E eu teve um vídeo meu que chegou a 559 visualizações. Era o meu maior número. 559 visualizações. E isso foi em 2009, 2010. E eu falava sobre cinema e eu falava sobre literatura, falava sobre cinema, falava sobre literatura. E as minhas grandes inspirações na época eram dois canais. Era o Cabine Celular e o Pablo Vilaça. Eram dois caras aqui que eu gostava na época, né? O Cabine Celular e o Pablo Vilaça na época. E daí, tipo, eu me lembro que uh, antes, né, tem um cara que tem um canal aí no YouTube chamado Saindo do Cinema. Ele tem esse canal no YouTube e ele é o cara que aqui no Brasil melhor faz isso, tá? Mas eu me lembro que eu copiei na época o cabine celular na época. Eu copiei, não tem outra palavra, eu copiava o cara, inclusive o cara que é aqui do Rio Grande do Sul.
Ele tem um sotaque bem gaúcho, assim. Ele é de Porto Alegre, se eu não me engano. Ele é conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul. E foi ele que criou, na época, esse modelo, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei como é que era lá fora. E eu me lembro que teve uma vez que eu fui fazer eu fiz um vídeo. Eu me lembro, A Origem. E outros filmes que eu assisti na época. Esses filmes, assim, meados ali, 10, 9, 10 ali. E eu me lembro de um vídeo que eu me arrependo até hoje. Eu queria ter esse vídeo, que é um vídeo que se perdeu e virou Lost Media, que é eu depois de assistir o filme The Fighter, né, o Vencedor, que é aquele filme com o Mark Wahlberg e o Christian Bale, que tem aquela cena que faz um triângulo, assim, uma luz na cabeça do Mickey Ward e uma luz na cabeça do Dick Ward, que é o Mark Wahlberg e o Christian Bale, né? E realmente, assim, eu gostava muito desse canal Cabine Celular, porque era uma coisa que na época, e eu era piá na época, 2009, 2010, nessa época aí, cara, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17 anos na época. Então, tipo, foi uma época legal, cara. Foi uma época legal. Essa época aí. Uma época com pouco recurso, uma época com pouco dinheiro, com pouca vontade de fazer as coisas também, para ser sincero, sem perspectiva de vida nenhuma. E tem coisas assim que, por mais, são pequenas coisas que, de certa forma, não é uma coisa que o cara pegue e tenha orgulho, mas, poxa vida, é a vida, né? E eu me lembro que eu deletei esse canal, deletei tudo na época, porque eu me lembro que eu fiz um vídeo e daí riram de mim no colégio, não sei o que foi lá, que eu filmei uma lesma na parede. Cara, uma lesma dentro do meu quarto. Então, assim, cara, aquilo pra mim foi uma humilhação, uma coisa, o desleixo do negócio também. E era um canal muito porco, muito pobre, muito fedorento, fétido, 360, uma merda. 360, não chegava nem a 480. É uma qualidade muito ruim, uma qualidade de merda. E essa questão de você desistir antes de tentar ou qualquer coisa parecida, entendeu? E eu tive também um canal, acho que foi em 2016, 15 ou 16, eu tinha ali 21 anos, por aí, 20 anos, 21 anos. Não, 22. 22, 21 anos, 2014, 15, 16 ali. E eu tinha muitos vídeos nesse canal. E o meu maior erro foi colocar vídeos de várias séries que eu baixava na internet e colocava nesse canal. Da série Sopranos, da série Oz, da série Sex and the City, The Office. Tinha vídeos assim de 5, 6 minutos de mais séries. Mais séries ainda, mais séries ainda. E daí eu tomei advertência, advertência, advertência e foi. Entendeu? Então já era. Não tem volta. E tipo. Mas eu acho que tudo que a gente passou, que a gente viveu, de certa forma é uma soma do que a gente é hoje. É uma soma do que é hoje. Eu me lembro que quando eu era criança, e agora trazer um assunto aleatório, assim, eu me lembro que eu era criança na época, e o meu primeiro sonho era ser goleiro. Eu era fã do Marcos e fã eu era fã do Marcos e eu era fã do Darley, que era o goleiro do Grêmio na época. Eu nunca gostei do Rogério Ceni. Eu sempre achei o Rogério Ceni
Pra mim, eu via o bandeirão do Inter, quando eu tava na torcida do Juventude e vi o bandeirão do Inter lá, eu vi a imagem do Figueroa, eu vi a imagem do Falcão, do Carpegiani, do Guinha-Azul, e daí um dia eu vi um pano lá na torcida do São Paulo, quando o São Paulo veio jogar com o Juventude aqui uma vez, e tipo, cara, que merda, tava a cara lá, parecia o Luciano Huck, parecia a cara do Luciano Huck, assim. Então, assim, cara, pra mim, Rogério Ceni, cara, pra mim é Chilavert, brother. Não vem com essa. Rogério Ceni, pra mim, ele é Rogério Ceni, ele é o Luciano Huck. Pra mim, Luciano Huck é Coldplay, é Maroon 5, é Imagine Dragons, uma soma de tudo que não presta e de tudo que eu odeio. Então, assim, eu sempre gostei do Darley, sempre gostei do Marcos. E também eu gostava de um goleiro chamado André, que era um goleiro que jogou no Inter, depois estava no Cruzeiro na época. E eu tenho uma teoria que os 3 goleiros da Copa de 2002 não eram para ser os goleiros que estavam lá. Para mim, o goleiro titular era para ser o Marcos, o reserva era para ser o André e o terceiro goleiro o Darley. Para mim, o Dida e o Rogério Ceni só são campeão do mundo porque o Darley agrediu aquele juiz lá e a carreira dele baixou pra caralho e o André também, que inclusive foi chamado para a seleção brasileira algumas vezes, que nessa época estava no Cruzeiro. E, cara, de certa forma, assim, era uma época legal. E tinha um goleiro chamado Silvio Luiz, também, que ele tinha sido vice-campeão da Libertadores com o São Caetano na época. E esse goleiro ele foi chamado até para a seleção brasileira, era Silvio Luiz o nome desse goleiro. E o São Caetano, na época, foi vice-campeão da Libertadores naquele ano que o Grêmio caiu na semifinal. O Grêmio caiu na semifinal e o São Caetano passou para a final. A final era para ser São Caetano e Grêmio. A final, né? Poderia ter sido uma final brasileira, mas o Grêmio acabou não indo para a final. E eu me lembro que em 2002, nessa época aí, tinha esse goleiro, Silvio Luiz. E daí teve jogos o Silvio Luiz veio jogar no Juventude. Eu não sei o que aconteceu, se ele passou por um acidente, alguma coisa, o Silvio Luiz lá no São Caetano. Ele tava no Juventude, né? Se eu não me engano, foi no 2009 ou 2010. 2009 ou 2010. Que o Silvio Luiz veio jogar no Juventude. E daí teve um jogo no Jacone, acho que era Juventude e Universidade de Canoas. De Santa Maria, Canoas, eu não sei. Era um time que jogava de vermelho. A antiga Umbro, eu acho que era Umbra, que tinha um time chamado Umbra, aqui no Rio Grande do Sul. E o Juventude jogou com esse time, eu me lembro que o Juventude ganhou de 3-0 esse jogo. Era do Campeonato Gaúcho, na época. E eu me lembro que eu cheguei muito cedo. Eu me lembro que nesse dia teve um assalto perto ali do Sacolão. Na Hércules Galó tinha um sacolão, não sei se tinha um sacolão ali, uma coisa assim, na fruteira ali. E teve um assalto na época. E daí eu me lembro que o Silvio Luiz ele chegou no estádio Alfredo Jaconi. Eu me lembro assim, e ver ele assim, era bem naquela porta ali que tem a loja do lado direito ali onde o Juventude entra. E daí eu falei assim, pô, Silvio Luiz, tal, goleiro. Daí, pô, cara, eu te via quando eu era criança, não sei o que, dele, bah, que legal, cara, mas tô ficando velho, hein, não sei o que. Daí eu falava, bah, eu lembro de ti no São Caetano, cara, não sei o que, bah. E nesse jogo ele não jogou, ele ficou no banco, ele não jogou. Ele tava no Juventude na época. E tava um calorão aqui em Caxias do Sul, um calorão terrível, assim, na época. Isso tem 17 anos, 16 anos, 17 anos atrás. E daí eu me lembro que eu bati uma foto com ele. Eu tinha um celular podre, assim, uma porcaria. E eu me lembro dessa época, assim. São coisas, assim, que marcam a gente. De você, uma pessoa que tu viu lá na televisão, quando tu era criança, e depois tu vê. E eu me lembro que eu vi também o lateral direito, que nessa época tava no Ipiranga, se eu não me engano, Ipiranga ou no...
eu não lembro, que era um lateral direito, que jogou no Cruzeiro. Era um baita de um lateral. Eu não lembro se ele chegou a jogar na seleção brasileira, ser convocado. Eu não lembro, mas esse cara jogava muita bola. Ele fez parte daquele Cruzeiro de 2003. Daquele Cruzeiro que ganhou tudo. E eu me lembro que ele estava nesse time do Ipiranga, ele já velho, em fim de carreira. E eu me lembro que teve um jogo contra o Juventude aqui e eu vi ele. Daí eu olhei, pô, eu vi esse cara na televisão jogando e tal. Era um lateral direito. Ele era daquele time do Cruzeiro. E daí ele tava no Ipiranga nessa época. Isso é 2011, por aí. E, cara, ele parecia que botava a bola com a mão na cabeça dos caras, assim. O cara cruzava bem pra caramba, assim, um baita de um lateral, assim. Então são coisas que marcam a gente. Eu me lembro de um jogo também que me marcou. Quem é aqui de Caxias vai lembrar, que foi o jogo que arrebentaram um portão aqui em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Eu fui na torcida do Caxias. E era Caxias e Inter. E o Caxias acabou ganhando do Inter de 3-0 ou 2-0, não lembro agora. E era aquele Inter campeão da Libertadores. O Inter campeão da Libertadores. E eu me lembro que eu encontrei lá fora o cara que vendia, o cara que entrava lá no campo vestido de macaco lá. Ele tava lá, daí tinha um cara que tava vendendo espetinho de gato lá fora. Daí tava um conhecido aqui da Zona Norte na época, aqui de Caxias do Sul. E daí eu me lembro, antes de começar o jogo, eles soldaram um portão lá que deu um problema, a torcida teve que entrar um pouquinho mais tarde, a torcida do Caxias, que eles queriam meio que proteger a torcida do Inter, que tava atrás do gol, que tem aquelas casas ali, pro lado do posto. E daí eu me lembro que o Pato Bonancieri entrou com o time do Inter, tomou uma vaia, assim. E, cara, ele não conseguia pegar. O Pato Bonancieri, um dos maiores goleiros sul-americanos de todos os tempos, assim. O Pato Bonancieri ganhou, se eu não me engano, 5 Libertadores. Ele tem 4 com o Boca e uma com o Inter. Sul-americano, acho que ele ganhou umas 3. Recopa, ele ganhou umas 5, 6, eu não sei. O cara ganhou muita coisa. E esse cara, ele tava no Inter na época e ele não conseguia pegar a bola dos Gandula, cara. Dos Gandula não, dos treinadores de goleiro. Eu me lembro que entrou um gordinho assim, que ele tava tudo no uniforme do Inter. Deve ser um preparador de goleiro, treinador de goleiro, não sei a nomenclatura da profissão do cara. Eu só sei que o cara batia assim, ele não batia tipo forte na bola, uma cacetada, uma coisa. Ele batia e o Pato Bonancieri não defendia uma. O cara não defendia uma. Não defendia uma. O cara bateu acho que 20 bolas e ele fez 21 gols. E durante o jogo, cara, foi uma das coisas mais bizarras que eu vi no futebol até hoje. Assim, eu nunca vi aquilo. Ele jogou o jogo inteiro no meio de campo. Quase no meio do campo. Ele era um goleiro e vivia adiantado. Ele sempre estava naquela meia-lua da grande área para frente, assim. Com a mão na cintura, assim. Ele tinha na época acho que uns 40 anos quando ele veio jogar no Inter. Então, são isso aí. São memórias aqui de Caxias do Sul, são memórias da Serra Gaúcha. E compartilhar coisas sem graça. Né? Daí aí eu provo pra você o quão a minha vida é sem graça. Nesse sentido, tá? Olha as merdas que tem na minha cabeça.